Gente relata que a partir dos 35 anos de idade, mais ou menos, 40 anos de idade, a pessoa já começa a ter uma instabilidade de energia, uma indisposição até física. Esse vídeo, ele não é sobre crise existencial, nem falta de gratidão, não é este viés que nós vamos trabalhar hoje aqui. É sobre como que o cérebro muda ao longo da vida e como essas mudanças elas afetam a motivação, o prazer e o propósito. E que a partir daí, o que que nós podemos fazer para melhorar cada dia mais e para que a gente possa tomar atitudes para não perder esse foco, não perder essa energia, essa motivação ao longo da nossa vida. Vamos lá ao conteúdo, então? A ciência mostra que a motivação não é um traço de personalidade. Sim, um parêntese, pessoal. Inclusive, eu vou colocar aqui o endereço de alguns artigos de onde eu tirei toda a pesquisa desse material, desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Está na descrição do vídeo de hoje. O que é a motivação? A motivação não é um traço de personalidade em si. A motivação, ela é um estado neurobiológico, é físico também, regulado por alguns circuitos. E esse circuito refere-se principalmente aos circuitos dopaminérgicos, o córtex, o pré-frontal e por sistemas de recompensa e significado. O que acontece? Esses sistemas passam por mudanças previsíveis e a gente ignorar essas mudanças, o que significa? Significa piorar ainda, se agravar, porque aí a pessoa não vai fazer nada, não vai fazer por onde, e cada vez mais vai perder a energia, o foco, a determinação e o brilho pela vida. E o que acontece no nosso cérebro que faz com que caia a energia, a motivação ao longo da nossa vida, principalmente a partir dos 35? Bom, a dopamina, ela não é o hormônio do prazer, como alguns sugerem, mas ela é um neurotransmissor da motivação antecipatória. Ela nos move em direção ao objetivo, aquilo que você ainda não conquistou. E estudos de neuroimagem mostram que a resposta dopaminérgica ao estímulo novo diminui progressivamente após os 30 anos. E isso foi observado em pesquisas com PET scan. E o que significa na prática? Significa que o cérebro adulto não reage com o mesmo entusiasmo ao futuro abstrato, aquela meta, aquele sonho que você sempre desejou na sua vida, como reage aos 20 anos de idade. É por isso que é comum alguns jovens, eu não vou falar a maioria, todos, porque os jovens de hoje, infelizmente, já não são mais como os jovens de antigamente, pelo menos da minha época, que eu via que a gente era muito mais motivado, que a gente vê hoje em dia, infelizmente, muitos jovens que não sabem nem o que quer da vida, não é verdade? Não sei se você conhece algum por aí que é assim, mas eu vejo por aí, sabe? Mas, eu vou falar assim de modo geral, né? Que é por isso que um jovem, e esse é o normal, é o que é para ser que um jovem de 20 anos é muito mais motivado do que um de 40, um de 35 anos, e assim por diante. Porque ter tudo certinho, então, não gera motivação. Um outro ponto fundamental é o córtex pré-frontal medial, responsável por avaliação de custo-benefício e sentido. Com a maturidade neural, o cérebro ele se torna mais eficiente, porém ele é mais seletivo. Então, pesquisas em psicologia do desenvolvimento adulto mostram, sabe o que mostram? Mostram que a motivação passa de exploratória para seletiva, que o cérebro pergunta menos, o que posso conquistar? E mais, isso vale meu esforço? Quando a vida ela é funcional, mas é desalinhada com valores pessoais, o cérebro reduz a liberação dopaminérgica. Então, pessoal, nem sempre é preguiça. Sabe o que pode ser? Uma incoerência neural
entre esforço e significado. E o que isso tem a ver para a nossa prática? Tem a ver que, a partir de uma certa idade, com a maturidade, nós tendemos a nos esforçar mais em atividades, em projetos que fazem mais sentido com os critérios, com os valores, com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós admiramos. E não mais só pela motivação, a motivação da motivação por ganhar, desconectado com esse alinhamento do que a gente gosta, entendeu? Não só o ganhar pelo ganhar, mas é o ganhar que realmente faz sentido para a nossa vida. E isso é a questão da seletividade. O erro comum é tentar motivação do jeito errado. Então, muitas pessoas, elas tentam recuperar a motivação usando estratégias que funcionam apenas para cérebros mais jovens, para as pessoas mais jovens. Como, por exemplo, metas grandiosas, pressão externa, comparação social, promessas de sucesso. Mas a neurociência, ela mostra que a partir dos 35, 40 anos, essas estratégias ativam mais o sistema de estresse, ou seja, se você for com essas estratégias para uma pessoa mais madura, essa pessoa madura vai ficar mais estressada do que motivada, o que é diferente para as pessoas mais jovens e competitivas. Resultado: mais exaustão, menos ação. Então, ao invés de ajudar a pessoa a progredir, a pessoa vai estagnar, vai ficar mais desmotivado e é capaz de ficar entristecida e com a autoestima lá para baixo, porque ela não tem energia. E o que a ciência mostra que funciona, então, para as pessoas de 35 mais, para que as pessoas se sintam mais motivadas? O que que funciona, então? É isso que eu quero aqui no nosso conteúdo de hoje. O primeiro passo que funciona para a gente se sentir mais motivado, a gente que já tem uma certa idade, é a motivação baseada não mais na recompensa, no que eu vou ganhar, mas na motivação baseada no sentido, naquilo que faz sentido para a sua vida, para a minha vida, naquilo que é coerente com o que eu sou, com o que você é. Eles mostram que motivação intrínseca ativa circuitos mais estáveis que recompensas externas. Pequenas ações alinhadas a valores pessoais, naquilo que você acredita, que você gosta, que faz sentido para você, geram liberação consistente de dopamina e serotonina. Ou seja, o cérebro adulto, ele responde melhor ao significado concreto. O que aquilo tem a ver, aquilo que eu estou sendo motivada a fazer, o que aquilo tem a ver com a minha vida, com meus sonhos, com meus projetos, com o que eu gosto, do que a motivação baseada em promessas futuras. Micro desafios e novidade controlada. Exatamente. Então, a dopamina, ela ainda responde à novidade. Sim, ela responde à novidade nas pessoas mais maduras. Porém, em doses menores e mais específicas. Aprender algo novo, mudar um hábito ou iniciar um projeto pequeno reativa o circuito motivacional sem sobrecarregar o sistema de estresse. Um outro ponto que pode estimular a motivação nas pessoas 35 mais é ação antes da motivação. Motivação não é antes da ação. Então, para pessoas mais maduras, é primeiro ação, ela começar a fazer mesmo sem vontade, meio ali desanimada, mas ela começa a fazer e vai ganhando essa motivação conforme ela vai se envolvendo e vai conectando aquilo na sua vida e fazendo aquilo fazer sentido como um todo na sua vida, conforme a gente já falou em itens anteriores nesse mesmo conteúdo. Da neurociência comportamental mostram que a ação gera feedback dopaminérgico que só depois é percebido como vontade. Ou seja,
Se você quer realizar algo, quer se motivar, não espere sentir motivação antes de começar. Você que tem 35 mais. O que que você vai fazer? Bom, vamos colocar na vida prática. Digamos, você quer fazer academia, mas você não se sente motivado. Então, não adianta dizer assim, ah, você vai para academia e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai estar aí top, com um corpo bacana, com a saúde em alta, que isso não vai motivar. Então, o que é que você pode fazer? Você vai para academia, mesmo sem vontade, e aí vai conectando essa academia na tua vida, vai vendo os pequenos resultados, compra uma roupa para academia aqui, uma roupa para academia ali, convida uma amiga para ir junto, ou um amigo para ir junto lá na academia, vai conhecendo pessoas lá na academia, criando amizade lá na academia, contatos, vai se conectando com a recepcionista lá da academia, e aí, aos poucos, você vai criando esses novos hábitos e vai fazendo sentido. Aos poucos, essa academia vai fazer sentido para a sua vida e acabar que você, sem menos perceber, você vai gerar motivação, dopamina em você e você vai ter vontade de ir para a academia. Então, nós que somos 35 mais, a gente, quando vai começar algo, nem sempre a gente tem que esperar dar vontade. A gente tem que já ir. Se a gente vê que faz bem aquela situação, então a estratégia é diferente. A gente começa a fazer, entendeu? E não fica se cobrando muito, não, para não entrar na questão do estresse. Então a gente vai fazendo assim, meio sem compromisso, e vai se envolvendo. Quando você menos perceber, você já está motivado e vai gerando essas pequenas doses dopaminérgicas, e aí você vai seguindo por meio dos resultados. Essa é a estratégia. Ação antes da motivação. Quando a motivação, depois dos 35, ou baixa de energia para fazer as atividades, cai, isso não é sinal de fracasso pessoal, tá? Isso é sinal de que o cérebro está exigindo coerência entre a energia, os seus valores, aquilo que faz sentido para a sua vida e a prática, a realidade. E ainda vou acrescentar mais uma observação: sempre a gente cuidando da saúde, fazendo suplementação, cuidando da nossa alimentação, e assim a gente vai ganhar a nossa motivação para a gente continuar com energia, com disposição e seguir a nossa vida, porque não é porque a gente está ganhando idade, ficando com uma idade madura, que a gente tem que ficar só sentado o dia todo ali na cadeira e cada vez se definhando. Estudos mostram que quando a pessoa não é ativa, ela é passiva, ela é sedentária demais, ela é quieta demais, fica muito tempo sentada ou deitada, o que que vai acontecer? Cada vez mais ela vai regredir a sua saúde e vai perder a mobilidade e vai perder a vida muito mais cedo. É ação, é fazer sentido e começar a fazer, não esperar sentir vontade para fazer. A pergunta correta não é como voltar a ser como era antes, quando era bem jovem, cheio de energia e disposição. A pergunta não é essa para nós que somos 35 mais. A pergunta é como que eu vou alinhar a minha atividade cerebral, meus circuitos internos, com o que eu quero fazer na minha vida, com a vida que eu quero levar. Como alinhar o corpo, o biológico, o neuro, a minha vida, aquilo que realmente faz sentido. Como fazer esse alinhamento? E aí, na hora que você conseguir encaixar, é a hora que você vai se sentir motivado, é a hora que você vai se sentir com energia para fazer as atividades que você considera importante para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigada por ter ficado comigo até o final. A gente se vê por aí. Tchau.